Oi, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar de um assunto que costuma dar arrepios e levantar muita polêmica. O objetivo aqui é preparar o terreno para investigar uma força da natureza que quase sempre inspira medo e apreensão. É uma jornada para entender como o fogo, frequentemente visto como inimigo número 1 da vida, na verdade atua como um arquiteto fundamental na modelagem e na sobrevivência de vários ecossistemas. Afinal, o fogo é sempre o vilão da história? Quando a gente pensa no assunto, logo vem à cabeça aquela imagem aterrorizante de destruição total, né? O caos encolhendo florestas inteiras sem dó nem piedade. Mas fica a grande pergunta: será que existe uma necessidade ecológica oculta por trás das chamas? Uma espécie de ritmo natural que raramente é analisado com o cuidado que merece? Bom, para desvendar isso tudo de forma bem clara, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos principais: o papel ecológico do fogo, as causas, a dinâmica, a sobrevivência da vegetação e, por fim, os ecossistemas dependentes do fogo. Vamos lá? Começando então pela seção 1. O papel ecológico do fogo e as definições que a gente precisa saber. Olha, para entender como a ecologia do fogo funciona na prática, o primeiro passo é separar aquela percepção popular da realidade técnica. E aqui tem uma distinção fundamental que muda absolutamente tudo. Existe uma diferença imensa entre um incêndio florestal e uma queimada. O incêndio florestal é aquele fogo fora de controle, que acontece nas épocas de seca forte, afeta áreas gigantescas e é um motor de degradação ambiental e perda de biodiversidade. Já a queimada, num contexto técnico, é uma prática agropastoril ou florestal estritamente controlado. É algo de baixa intensidade, com objetivos ecológicos ou de manejo muito bem definidos. E essas imagens ilustram esse contraste de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem o incêndio caótico, que é uma ameaça direta à vida, soltando níveis tóxicos de fumaça. Do outro, temos o fogo sendo usado como uma ferramenta super precisa, consumindo só aquele excesso de matéria orgânica no solo para evitar desastres bem maiores lá na frente. São mundos completamente diferentes. Isso nos leva à seção 2, causas. Quem ganha a disputa entre natureza e humanidade? Sabe o que os dados da FAO sobre as origens do fogo no Brasil mostram? É até surpreendente. Os raios, que seriam a grande ignição natural, representam menos de 1% dos incêndios. Menos de 1%. Por outro lado, a ação humana, que vai desde vandalismo até queimas não controladas e fogueiras mal apagadas, é responsável por impressionantes 71% das ocorrências. Ou seja, fica bem evidente que a situação atual de fogo descontrolado não é bem uma fatalidade da natureza, mas sim algo puxado quase que totalmente pelas nossas próprias ações. Avançando para a seção 3, a dinâmica do fogo. Então, como é que o fogo se move pelo ambiente? Basicamente, as chamas viajam de 3 maneiras muito distintas. Primeiro, tem o incêndio superficial, que é mais rasteiro e rápido, queimando folhas secas até mais ou menos 1,80 m de altura. Depois, tem o temido incêndio de copa, que acontece na parte alta das árvores, é empurrado pelo vento e é quase impossível de controlar. E por fim, tem o incêndio subterrâneo, que é super traiçoeiro. Ele vai se propagando pelas raízes bem devagar, às vezes nem chama visível tem, mas vai cozinhando o solo e destruindo a fertilidade ali embaixo por muito tempo. Essa dinâmica ali no local é bem importante, claro, mas os incêndios também alimentam um ciclo que afeta o mundo inteiro. É um ciclo de retroalimentação perigosíssimo entre o fogo e o nosso clima. Vamos ver passo a passo como isso vira uma bola de neve e deixa tudo mais vulnerável. Tudo começa com as florestas queimando e jogando muito carbono na atmosfera. Esse carbono extra agrava as mudanças climáticas, o que deixa o planeta mais quente e o clima muito mais seco. Sem umidade, as florestas ressecam de forma generalizada e viram verdadeiros barris de pólvora, cheios de material combustível. E o resultado? A próxima temporada de incêndios acaba sendo ainda mais longa e intensa. É um ciclo que se alimenta sozinho e não para. Chegamos na seção 4, sobrevivência e resistência da vegetação. Parece impossível sobreviver a um incêndio de 600 graus Celsius, não é? Mas a seleção natural operou verdadeiros milagres ao longo do tempo. As plantas têm truques incríveis de sobrevivência. A casca das árvores, por exemplo, muitas vezes age como um escudo térmico impenetrável. Algumas espécies até fazem uma desrama natural precoce. Elas meio que soltam os galhos mais baixos de propósito para que o fogo rasteiro não consiga subir para a copa. E o mais fascinante é que certas plantas até mudaram a química das folhas para ficarem menos inflamáveis. Muito diferente das coníferas, que são cheias de resina. Mas a verdadeira mágica acontece debaixo da terra. Quando a gente fala daquele fogo subterrâneo sorrateiro, a diferença entre a vida e a morte está na raiz. Raízes curtas e superficiais queimam rapidinho.
Já uma raiz pivotante daquelas bem fundas e parrudas funciona como um cofre de nutrientes e água. Mesmo que a parte de cima da planta torre no fogo, essa raiz profunda garante que ela consiga brotar cheia de energia de novo no futuro. Agora a última parte, a seção 5. Ecossistemas dependentes do fogo. O conceito de ecossistema dependente do fogo costuma dar um nó na cabeça no começo. É que, nesses lugares, a nossa tentativa de ser superprotetor e apagar absolutamente qualquer faísca acaba virando maior perigo. Por quê? Sem aquele fogo fraquinho e natural para fazer uma limpeza periódica, a biomassa seca vai acumulando sem parar. Anos e anos acumulando. Aí, quando uma faísca finalmente cai ali, e uma hora sempre cai, a quantidade de combustível é tão absurda que vira um inferno catastrófico. E a gente tem exemplos fantásticos disso bem aqui no Brasil. Pensa no Cerrado, com o famoso lobo-guará, ou nas imensas planícies do Pampa Gaúcho. São ambientes maravilhosos onde o fogo tem um papel histórico. Ele limpa o terreno, recicla nutrientes e controla plantas invasoras. Tirar o fogo da jogada no Cerrado ou no Pampa é, na prática, bagunçar todo o equilíbrio ecológico e colocar em risco milhares de espécies que dependem dessa faxina natural. Resumindo a nossa análise inteira, a gente precisa parar de ver o fogo apenas como o vilão de filme de terror. Ele é sim um moderador ecológico super complexo. Quando acontece do jeito certo, nas áreas certas e de forma controlada, ele incentiva a vida, equilibra as coisas e ainda previne desastres gigantescos. O que deixa uma pulga atrás da orelha para terminar. A gente já viu que a grande maioria dos desastres de hoje em dia tem dentro nosso, tem ação humana no meio. Então, como a gente estrutura nossa agricultura, nossas cidades e nossas leis para respeitar esse ritmo milenar da natureza? É um desafio e tanto. Uma resposta que exige não só tecnologia nova, mas, acima de tudo, respeito pelo modo como o nosso planeta se equilibra. Até a próxima!